Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast que conta histórias de empreendedores, de gestores, de líderes, de gente que inova, gente que faz a Gente que roda girar, inspira, gente que inspira outras pessoas a empreender gente que e de faz outras história, formas também. cara. Não, com Nesse certeza. caso de hoje, gente que faz A história, fica marcado a história de Blumenau na- está retratada É, nessas 200 e tantas entrevistas que já verdade, fizemos por verdade. aqui no Antes Tarde do Que Nunca. Que foi este cara que tá ao meu lado aqui, que criou, aliás, né? Rafael Silva, Juntos, arroba né? Real Rafa Silva. Eu não, De lá né? pra Eu cá, vim fomos depois, juntos, né? né? Eu vim Oh, depois, top. cheguei depois. Tem até gente que diz, cara, eu não vinha se fosse só o Rafael, mas já que tá o Pancho aí, eu vou. Sério, Oh! tá? Por trás das câmeras, eu escuto horrores aqui. Horrores, horrores. Gente, antes de a gente apresentar o nosso convidado de hoje, que aliás tem muita história para contar também, faz parte da história de muita gente, acho que da maioria que está assistindo, com certeza. Antes disso, eu quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do Que Nunca no YouTube. 70% de quem assiste as entrevistas não se inscreveu ainda no canal Antes Tarde do Que Nunca no YouTube. Aproveita para fazer isso agora. Não dói, não custa nada. É só ir lá e, ó, inscrever-se. Você vai ficar mais perto da gente, o nosso conteúdo vai chegar com mais facilidade para você e outras pessoas poderão acessar também as 280 e tantas entrevistas que já foram feitas aqui nesse espaço. Então vai lá, inscreva-se, aciona a sineta para ser avisado de quando as entrevistas são publicadas e aproveita para dar um like já nesse vídeo, aproveita para compartilhar com quem ia para balada contigo nos anos 80 e 90, 2000, 2010, com certeza vai se divertir um monte com essa entrevista de hoje, além de saber um pouco mais sobre transformações de negócios, que é sobre isso também que a gente vai falar. Então já aproveita, já faz tudo isso. Segue também Antes Tarde do Que Nunca no Spotify ou em qualquer outra plataforma de podcast. Aproveita lá também para seguir e para ouvir, né, essas entrevistas onde, quando bem entender, no carro, antes de dormir, lavando louça, Tomando no banho, banho, né? tem tantas situações que a gente pode ouvir podcast, tenho certeza que você já ouve. Aproveita e já coloca o Antes Tarde do Que Nunca também nessa lista aí, né? Posso falar dos patrocinadores? Manda ver. Quero agradecer a ProWay, uma das melhores escolas, principalmente em tecnologia. Você está buscando uma carreira nova ou ainda não sabe o que vai fazer com a sua carreira, conversa com a ProWay, que certamente vai ter um treinamento lá que vai fazer muito sentido com aquilo que você está buscando. A Lara está apontando a câmera. Eu sempre vou para a câmera do meio. Então, obrigado realmente, ProWay, por todo esse incentivo, esse apoio que vocês dão praticamente desde o começo. Se você é uma empresa e quer contratar através da educação, a ProWay faz isso para vocês. Tem a ProWay Company, eles vão sugerir, né, alguns tipos de treinamento, você define as skills que você precisa para contratar e eles vão treinar uma galera para poder fazer quase o onboarding dentro da sua companhia. Então, dentro de quem quer contratar, tanto de quem quer buscar o seu propósito, eu tenho certeza que a ProWay é a casa certa que você deveria chamar antes mesmo de tomar qualquer atitude. E também para quem está buscando tecnologia, quer melhorar algum processo, transformar alguma coisa dentro da indústria, a Premier Soft é uma das melhores empresas para se trabalhar e é uma fábrica de software. Imagina, qualquer coisa que você pensar, hoje a tecnologia é possível. Imagina agora com inteligência artificial generativa, o que você quiser aplicar, você vai conseguir junto com a Premier Soft. Está pensando num aplicativo, quer mudar algum processo interno, seja uma tecnologia nova, a Premier Soft é a casa para poder desenvolver. E para quem já desenvolve tecnologia e quer aumentar por uma entrega específica, a Premier vai fazer isso no modelo outsourcing. Eles mandam um time para dentro do seu negócio, eles aumentam o poder de entrega e depois você consegue devolver esse time sem ter que inchar muito a sua companhia. Certamente ainda, para quem não conhece, dá uma pesquisada um pouco mais nas redes sociais, tanto da ProWay quanto da Premier Soft, vai entender daquilo que eu estou falando. Não é à toa que eles estão apoiando esse projeto, eles realmente sabem muito do que fazem e são líderes naquilo que se propõe a fazer. E a Isidoro Automóveis, que é a 8ª maior loja do Brasil. Muita gente conhece eles por vender, né? Estão quase 40 anos de empresa, mas esses caras também compram muitos veículos e isso é uma coisa que não é distribuído, nem todo mundo sabe. Então vai no isidoro.com.br, tá pensando em vender, trocar num apartamento, num outro carro, vai lá no isidoro.com.br, chama eles no chat ou no WhatsApp, até 1 minuto e meio eles têm que chamar você e conversar no horário comercial e vai implementando ali uma negociação tanto para vender quanto para comprar. E dá a rede social deles evoluiu bastante agora, dá uma seguida também neles no @Isidoro
Acho que é @Isidoro Automóveis, se eu não me engano. Vai no Instagram lá, você vai procurar. Muito legal a geração de conteúdo que eles têm feito agora também. E para finalizar, você que quer gerar conteúdo, criar conteúdo e está com uma dificuldade de achar um estúdio, agora o nosso estúdio está para locar. Então, tudo que você imagina com a sua marca, a sua empresa, do jeito que você quer, construído da forma que você precisa. Então, com mesa, sem mesa, com TV, sem TV, do jeito que você precisa. Tanto equipamento, que é algo realmente muito caro para te manter ou para te fazer esse investimento no começo, principalmente, para te validar. Tanto o pessoal, a turma aqui, tanto a Lara quanto a Xana, como disse o Rodrigo, que vocês não estão vendo ainda, tem mais de 400 pessoas aqui atrás para clicar em cada luz. Então você vai ter todo esse time trabalhando para você e para sua marca. Onde é que você acha isso? Vai no nosso Instagram, que é o podcast ATDQN, chama Lara ou chama Xana, que eles vão construir, né, algo que encaixe dentro do seu budget para você poder fazer de uma forma um pouco, ou lá, não tão amadora, porque eu entendo da responsabilidade da sua marca ou da sua empresa. É isso. Isidoro Automóveis. @Isidoro Automóveis, é isso. Tá todos eles na descrição do vídeo, segundo a Lara Cristina Crash Trash Fest. Muito bem. Crush. Só Crush? É fácil. Então, eu acho que eu erro de propósito. Eu não tenho dúvida. Com quem que, cara, falando em Crush, a Lara, eu acho que ela vive lá, tá? Lara Croft? Ela vive lá onde eu tenho certeza, até o Rodrigo não mesmo? vai falar muito, é óbvio, é uma cliente dele, né? Nas baladas ela vai. Mas, cara, ela tá sempre lá, sempre lá. Funk, hip hop, rap é contigo. É com ela. É a cara dela. Rodrigo da Silva tá aqui com a gente hoje. Ele que é o gestor, o cara que comanda hoje a RVG Multieventos. Antiga Rivagem. Existe o nome Rivagem ainda, né, Rodrigo? Existe sim. Obrigado, Pancho. Antes de mais nada, muito obrigado, Pancho. Muito obrigado, Rafa. E a toda a equipe do Antes Tarde do Que Nunca. Realmente antes tarde do que nunca, porque eu sou negado a ir para podcast, para falar. Eu gosto de falar, gosto de conversar, mas dificilmente venho contar as histórias, né? Uhum. Mas sim, existe o nome Rivagem ainda, né? A gente só fez uma mudança na nomenclatura, até em função dos novos negócios que a gente está fazendo. Né? Então, até para poder diferenciar e poder comunicar melhor. Então, Rivagem hoje é a que produz os eventos de shows, baladas e eventos abertos ao público. Continua sendo Rivagem, isso não vai mudar. Rivagem que comunica. Né? E o grupo RVG, que hoje a gente tirou as vogais, né? Então ficou mais enxuto e virou RVG, para que a gente possa fazer os casamentos, as formaturas, então fica mais fácil até para nomear os espaços que a gente tem. Então, separar uma coisa da outra também, né? É importante. Né? Então a Rivagem ainda existe sim, com alguns shows, com algumas baladas, ela comunica isso. E o grupo RVG num todo faz todos esses outros eventos que a gente comunica. Alguns parece que é de vez em quando, mas toda semana tem balada lá, rapaz. Exato. Na verdade, tem eventos que são semanais, né? Então, toda semana a gente acaba tendo evento. Essa semana, por exemplo, na terça-feira já começa um evento e vai até domingo. Caramba. Né? Então, não para mais. Lembrando que a gente está em 2023, tá? Então, a gente pode estar falando, você pode estar escutando 2026 aí, não foi nesse domingo aqui agora, não, tá? Exato. Vai acontecer vários eventos. Exatamente. Vai acontecer vários eventos. E para achar isso, tudo tá no site. Tudo no site. Instagram, rede social. No nosso da Rivagem para as festas é @RivagemBNU e @Grupo RVG é o que comunica todos os demais eventos. Antes de começar com a tua história, eu queria saber de algo que você provocou antes, que é de onde é que veio esse nome? Vamos lá. É mais do passado, né? É antes de mim, né? Até porque eu estou na administração nesse momento, né? Tu nasceu em que ano? Eu nasci em 83. Tá. Ixi, essa data eu lembro. Quase. Que eu Rafa brincando aqui que a gente na época quase no nascimento. Quase nasceram juntos. Irmãos gêmeos. É praticamente isso. Eu nasci em 83, a Rivagem nasceu em 85. Né? Mas essas duas datas eu lembro. Né? A gente brincou aqui nos bastidores que a gente não é muito craque com datas específicas, mas essas duas eu lembro. E sim, né, já foi. E o nome? E o nome da Rivagem, vamos lá. Por que desse nome? Por que da Rivagem? Na verdade, assim, vamos contar um pouquinho da história, né? O meu sogro, o Raulindo, ele fazia festas itinerantes. E depois fazia nos clubes e tudo mais. E aí criou, foi fazer uma casa noturna, né? Para que ele pudesse fazer as festas, né? O sonho de todo cara que faz essas festas, ou fazia, era ter a sua própria casa. Ele fazia nas garagens e tal, depois começou a fazer nos clubes, aí veio o Tel, né? O Castilho Tel clássico. Exato. E aí, vou construir uma casa minha. Era o sonho dele, da esposa, Dona Yolanda, né? Minha sogra. Aí foram guardando dinheiro, foram comprar um terreno e foram construir. Aí, beleza, construíram e tal. E aí, o que aconteceu? Vamos criar um nome para essa nova casa.
E aí, como é que a gente vai fazer esse nome? Na época, eles tiveram a ideia de pedir para o público, num geral, dar o nome para casa, darem sugestões. E na época, o Rafa, que gosta bastante de tecnologia, vai gostar. Foi criado o nome, foi feito uma campanha e foi falado que ia ser sorteado um Atari. Nossa Senhora! Lembra do Atari? Então, hoje seria, sei lá, uma coisa mais moderna possível, né? Com Na certeza. época, né? E aí foi sorteado um Atari para quem fosse o cara que conseguisse dar o nome pro espaço. E aí o que aconteceu? Foi feita uma seleção de vários nomes, foi chegando no final, e aí escolheram 5 nomes. Dos 5 nomes, dentre eles estava o Rivage, que na verdade não é Rivage, né? Eu acredito que seja Rivage, porque é uma região da França, é um perfume francês. Olha só, E aí não tinha gostaram ideia daquele nome, daquela marca, e foi dado por um cliente que, se não me engano, tinha esse perfume, eu tinha isso em casa e tal, sabia Bateu disso. o olho no perfume. Bateu, pessoal, vou mandar aqui esse é um nome bom aqui. nome de casamento. E aí mandou. E hoje a gente vai lá para aquela região da França lá cobrar o nosso royalty. Então alguém hoje tem um Atari em casa e ele que... Essa pessoa tem. A gente deve ter aí o contato, de vez em quando a gente fala sobre isso, né? E daqui a pouco essa pessoa aparece aí. Deve ter registrado aí. Bem legal. Foi uma época bem bacana. Foi feito uma campanha para isso, né? Foi feito outdoors e tal. Na rádio, né? Se comunicava muito na época também. E aí gerou esse nome Rivage dentre esses 5 que foram escolhidos. Legal. Tu nasceu em 83. Sim. Nascesse onde? Nasci em Blumenau, sou natural de Blumenau. Nasci, vivi e morei aqui. Em que bairro que tu nasceu? Eu nasci aqui no Salto do Norte. Ah, no Salto do Norte. Morava no Salto do Norte. Já era perto da Rivage. Já era próximo, já estava pertinho. Aí depois, com 16 anos, fui para Itopava Norte e moro lá até hoje. E tu estudou onde? Como é que começou essa tua... Então, eu estudei em colégio municipal, né? Fiz da primeira à 8ª série no Leoberto Leal, escola municipal, lá no Salto Norte mesmo. E aí depois fui pro Sedup. E do Sedup vim pro... Fez o que no Sedup? É técnico? Fiz o primeiro, segundo, terceiro ano no Sedup, né? E depois fui para a FURB fazer direito. Aí não fiz muito direito, acabei fazendo errado, porque acabei não completando, né? Fui só até o terceiro ou quarto semestre. Aí desisti de fazer direito. E depois... Chegou lá e fala a verdade, tu se decepcionou, né? Com direito, né, cara? Assim, brincadeiras à parte, né? Tem muitos amigos advogados, né? Mas quando foi para uma parte mais prática e tal, eu comecei a ver que não era a minha vibe, né? E aí, depois de uns 2 anos parado, eu voltei e fui fazer Senac. E aí me formei em processos gerenciais no Senac. Mas tu trabalhavas nessa época já, quando fez direito, ou só estudava? Eu estudava, né? Aí, graças a Deus, meu pai tinha condição de poder me permitir isso. Mas eu comecei bem cedo. Eu comecei com 15 anos, já como office boy. Foi a minha história como... eu tava em casa um dia e meu pai chegou em casa, pô, em casa aí, sem fazer nada e tal. Eu falei, então arruma alguma coisa pra mim fazer, né? E aí ele tinha muitos amigos e tal. E tô aí... aqui esperando. Eu tô aqui, né? Eu tinha 15 anos na época, né? E aí ele chegou, pô, tá bom. Aí tinha vários amigos dele e tal. E aí tem um amigo dele que falou, cara, eu preciso de alguém que fique na parte da tarde lá no meu escritório para ajudar a minha secretária, que ela perde muito tempo de voltar no centro. Eu tenho o cara certo. Aí chegou em casa à noite e falou, ó, já arrumei um negócio para te fazer. Que empresa? De que área? Era na Corzin Tintas, né? Ali no Vostard. Sim. E aí nessa época eu estava no Sedup. E aí eu ia na parte eu estudava de manhã no Sedup e depois eu ia para lá. tarde ia para lá. E aí meu apelido na época até virou boy, né? Porque eu era porque eu tinha que estar todo arrumadinho, eu ia para a escola todo arrumadinho, porque depois tinha que trabalhar para ser o office boy, né? E aí passei a minha parte da tarde, passava a parte da tarde inteira fazendo isso aí. Ficou muito tempo lá? Eu fiquei lá, pô, como eu falei, não lembro de muitas datas, mas fiquei alguns anos lá. Depois de lá, existe ainda a Corzin? A Corzin Tintas existe ainda, sim, do Edson Zimmermann, né? E ainda existe, vende para a região aqui. Hoje acho que até mudou, acho que atende mais, né? Tem um perfil um pouco maior de produtos, mas ainda existe. E de lá tu já... De lá eu saí. Uma pergunta que eu vou te fazer, tu era um cliente Rivage? Eu era. Tu era um cliente Rivage. Sim. A minha esposa me conheceu lá, inclusive. Fui lá. Um dos casais que se formaram. Exatamente. A Débora me viu lá pela primeira vez e a gente se conectou. Deu um crush. E de lá eu fui trabalhar também na Veneto Bordados. Trabalhei na Veneto Bordados. Da Veneto Bordados eu saí para ser empreendedor. Na época eu era vendas, né? Tá. Minha área sempre foi vendas, sempre foi área comercial, né? E aí saí de lá e fui da Veneto Bordados, eu saí de lá
e fui montar meu primeiro negócio. Meu Minha Deus. primeira, fui empreender, né? Que Eu idade tu lembra ou tinha não? 18 anos. 18 anos. Pô, bem novo. 18 para Meu, 19. bem novo. 18 para 19 anos já. E aí meu pai tinha um negócio lá, o cara falou, ó, quero vender. E meu pai falou, ó, quer tocar? Falei, quero, vou tocar. Aí fui montar uma lavação de veículos aqui na Rua Joinville, bem Aham. pertinho aqui na descida da Rua Joinville. E ali começou minha veia Na empreendedora, né? descida à esquerda ali? Isso, Sim. isso. Tinha a ProSeguro ali do lado, Uhum, era meu uhum. cliente também e tal. E foi muito bom, foi uma experiência bem engrandecedora, assim, foi Quanto bem tempo bacana. ficasse com essa lavação? Eu ali? fiquei 2 anos ali, melhorei o espaço, ampliei, fiz umas mudanças e tudo Já mais. tinha a lavação e tu assumiu Já ela? existia, eu né? assumi, dei Entendi. continuidade e tal. Mas depois acabei indo para frente, né? Uhum. Vendi o espaço. Aí fui trabalhar na Cabran, que tinha alarme, vendia alarme, câmeras Uhum. e tudo mais, né? Lá junto Segurança, com o né? Homero e com o Rodrigo, que eram sócios lá. Em vendas também. Vendas, Também na na área área de comercial. vendas, na área comercial. E aí fiquei na Cabran por alguns anos também. Foi fantástico, uma experiência fantástica, adorava o que eu fazia. E era ali no centro, né, do lado do Itaú ali, Uhum. era na cara do gol ali, na É Rua verdade. 15. É A verdade. Roquins tem um. Cara, quem trabalha na Roquins tem uma. É quase um município à parte, Sim, né? Existe toda uma história. aquela história, todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo conhece todo conhece, mundo, exatamente. é, É uma comunidade. É uma comunidade. É uma Aham. comunidade, e é fantástico ali. E aí, nesse tempo de Cabran, eu já namorava com a Débora, né? Já conhecia a Débora, o Raulino, a família, enfim. E daí chegou um momento em que foi o divisor de águas da minha vida, né? Porque o Homero, que era o dono da empresa, me chamou e falou: olha, eu preciso. Meu irmão montou uma empresa em Florianópolis e tal, a Cabran foi para lá também, e eu preciso de um sócio. Eu quero que você seja meu sócio aqui na Cabran. Uhum. Aí tu ia ficar em Blumenau. Eu ficaria em Blumenau. E aí, nesse momento, o meu sogro também me chamou e falou: olha, a gente perdeu nossas relações públicas da casa e tal, e, pô, você é um cara comunicativo, conhece todo mundo e tal, você não quer trabalhar com a gente? Cara, que escolha No mesmo difícil. momento, né? No mesmo momento. Um assim. tu já tava dentro, tu já conhecia, Exato. tu já dominava, e E o o outro era o tudo sogro. novo. Era E o sogro. Era o sogro, Aquela conversa de sogro, o que Sogro. você quer com a minha filha? Né? Eu ia dizer, e hoje beleza, ele tá casado ainda, mas poderia não estar, né? Poderia não. Imagina, era uma aposta. Exato, exato. E aí o que aconteceu? Pô, realmente foi um momento foi uma das decisões difíceis, Difíceis assim, que eu de tive tomar, para né? tomar. É. Porque realmente, né, era o que eu gostava muito, né, do que eu fazia, vendas tá na minha veia. E aí eu sentei com o meu chefe na época, com o Homero, e falei: poxa, Homero, eu vou ser muito sincero contigo, né, vou ser bem honesto. Meu sogro fez também uma proposta para mim para trabalhar lá na Rivage e tal, e ele conhecia a Rivage, ele era rivageiro, todo mundo frequentava conhece e tal. Rivage. Quem não conhece Quem não Rivage, conhece? E aí ele falou: cara, te entendo, decide e tal, mas pô, eu gostaria muito que você tocasse o negócio aqui pra gente. E aí eu sentei, pensei, refleti, conversei com a Débora, obviamente, né? Conversei com o meu sogro, conversei com meu pai na época. E aí, poxa, eu tomei a seguinte decisão. Falei: pô, se eu ficar com a Débora, né? Pô, eu tô com a minha esposa. Uhum. E se eu ficar no negócio, era de segunda a sábado. O negócio da família era de sábado. final de semana. Vocês não Eu iam falei: cara, a se gente não vai conciliar, não vai conseguir. Sim. Então, na época, realmente eu optei e não me arrependo, graças a Deus, tomei uma faz das sentido, das melhores decisões da minha Vocês não vida. estariam juntos, né? Não estaríamos juntos. viria Sim, porque um quando ela domingo. estaria cansada, né? Tipo, segunda e terça era o dia de folga dela, né? Tipo, ó, estaria, né, cansadíssima na época. Uhum. E eu estaria trabalhando acelerado e tal. E final de semana que eu queria descansar, ela estaria trabalhando, então não daria para conciliar, Verdade. né? Então, nessa época Pô, eu optei. Foi uma escolha por amor. Exatamente, que exatamente. legal. E decidi isso por amor e por família, né? Pensei: bom, então eu vou ficar com a família. Né? Escolhi a família. A gente E aí tem fiquei vários com isso. exemplos aqui de genros e sogros que trabalharam, né? Sucederam até a Dominação empresa. Blumenau, A a Schornstein Schorsten também. também, no caso do Maurício, não com a Schornstein, né? Mas com a... Enfim, teve também a Sim. história, né? Dos... Enfim, teve vários aqui de genros, histórias de genros que sucederam sogros e foram isso aí. bem-sucedidos, né? E que não é fácil, Não, não porque é claro que não, existe imagina. uma expectativa. Para mim, realmente, assim, né? Claro, a Débora é filha. Algumas pessoas até me chamam de filho do Raulino, né? Falam: eu falei com teu pai e tal. Meu pai já é falecido, mas meu pai também, muita gente conhecia ele e tal. Eu falei com teu pai. Falei: pô, Qual deles? se você falou com meu pai, então, cara, onde é que tu encontrou ele? Porque, né?
Aí, puxa, não, desculpa, Tinha é que ter teu sogro e certeza tal. que era meu pai. Ah, desculpa, era teu sogro e tal. Mas, sim, é difícil suceder e principalmente assim, cara, de suceder uma pessoa que é uma personalidade da cidade, Bom, né? O Uma Raulino é um figura- cara E que é sinônimo daquilo. Cara, né? Rivage e Raulindo eram mega duas coisas- conhecido, né? Era o sobrenome dele. É, Ele foi o Raulindo precursor é de Rivage, tudo isso. exatamente isso aí. O precursor de tudo isso, né? Foi ele que trouxe isso para cá, né? Uhum. E eu e a Débora hoje recai sobre a gente essa grande responsabilidade Sim, imagino. de dar sequência ao negócio, né? Uhum. Porque assim, poxa, é fantástico, estamos lá, estamos na administração, estamos à frente do negócio, mas tem que honrar todo aquele passado que já existiu Uhum. e dar sequência, né? Essa é a parte mais difícil. Ou seja, tu entraste, na realidade, então, quando o Raulino ainda estava à Sim, frente sim, do não, negócio, ele era- não ele era tinha o- essa mudança que houve Não, aí não. há 10 anos. Não, vamos dizer não, assim, não. né? Ele era o administrador da casa. Tava rolando junto com a- como casa noturna com a e minha tu foste sogra, lá né? para trabalhar como RP. É Sim, isso. sim, exatamente. Entendi. E aí fui lá, fui aprendendo também a viver nesse mundo, né? Porque eu gostava, Claro. mas você Mas é um mundo gostar é ingrato. uma coisa, do lado de fora é uma Isso, quer coisa, dizer, trabalhar estar com do lado ele... de dentro e entregar é outra, né? Como é que é negociar o salário com um sogro? Ah, então, não tem negociação, né? Ele vai pagar a filha praticamente, Ele né? vai pagar o salário e a gente vai ter, né, aceita e tal, né? Que Aí vai vai sentar ser... com o sogro dizendo, não, cara, lá eu vou ser sócio. Qual é a tua proposta? Não, Quero mas ele... sociedade aqui também. Cara, mas o Raulino sempre foi uma pessoa muito fantástica com relação a isso e todos os ex-funcionários sabem disso, né? Ele sempre foi um cara muito coração, muito... uma entrega muito grande e ele gostava muito, então ele sempre agradava todo mundo, sabe? Uhum. Então o salário nunca foi um problema. um problema. Até porque ele conta muito isso, né? Ele era uma pessoa que trabalhou na fábrica, né? Uhum. Trabalhou na Autona, minha sogra trabalhou na Hering, então eles começaram pequenos, Uhum. né? E deram esse passo e a Rivage foi um sucesso para a época e aquilo para eles também chamava atenção, né? Poxa, nossa, olha só, né? Da onde a gente veio Sim. e onde a gente está. Claro. Então ele sempre prestigiou e atendeu muito Eles bem todo mundo. moravam ali, né? Moram ainda ali. Ainda moram ali? Moram ainda Olha até que hoje. bacana. Vocês moram Hoje lá eles também, estão não? um pouco mais divididos, né? Aham. Entre Blumenau e Balneário, mas eles moram ali também. E tu chegasse a morar lá? Eu, no começo do relacionamento, quando a gente namorava, praticamente morava ali, Morava né? ali, Porque né? tava mais fácil, né? Mas hoje eu não moro lá. Cara, o que levou alguém a construir uma casa noturna no morro? Ah. Um peiral pra subir aquilo era terrível. De carro já era terrível. Essa é uma imagina história que tem, né? Na época ele tinha isso, né? Ah, E O que pessoal depois- falava, nossa, aquilo lá, o pessoal vai se matar descendo aquele morro lá e tal, de carro, mas... E que depois Foi virou fantástico, sinônimo né? da rivagem, né? Exato. Subiu Tá o aí. morro da rivagem. Vamos subir o morro da É, Rivagem. é. Subir Tá o lá. morro era o código. vamos dizer Exato. assim. Como é que foi os primeiros anos, né? Até essa... mais uma vez, né? Tu acho que falou bem dito o que tu falou, né? O Raulino é um nome forte, era o nome e sobrenome da rivagem. Como é que tu foi conseguindo galgar esse espaço? Ele também conseguiu te entregar esse espaço? Porque no começo é muito difícil. Muito. E o pior ainda, mais uma vez, né? Tinha algo que te depreciava. Ser o genro é algo que deprecia. Sim, na- sim. Por mais o que cara é um tu... folgado, né? Tá encostado aqui. Por mais que tu já tinha tipo construído cunhado, a tua... assim, né? Ele já tinha construído a carreira dele, vir pra lá era algo difícil, tu tinha que se reapresentar, né? Eu acho que assim, cara, com muita humildade eu falo isso porque eu cheguei na família, né? Eu vim depois, né? Então a Débora, minha esposa, por exemplo, ela já nasceu lá dentro, né? Então eu cheguei depois. E quando eu cheguei, eu fiquei um tempo lá, a gente trabalhou juntos, tentando fazer sempre o melhor, entregar o melhor. Depois também fui ajudar a Débora na Delay, né? Que já funcionou também, depois já vinha funcionando. E a Débora e a Josi, que são irmãs, deram início lá na Delay, começaram a Delay juntas. Depois a Josi saiu e a Débora quis... Ela falou, eu vou continuar, vou dar sequência. Minha esposa sempre foi muito apaixonada também pela balada, né? Pela noite, ela puxou muito o pai dela nesse sentido, assim, ela é muito apaixonada por isso. E aí ela deu sequência e falou, eu vou seguir. Eu falei, se você vai, eu vou contigo, vou te ajudar também e vamos embora, né? E aí ficamos na Delay juntos, e aí a Delay ficou durante 8 anos, e aí a gente decidiu encerrar. Que para uma casa noturna é um sucesso abissal, bom, né? foi Não muito podemos bom. esquecer isso, A Delay né? a gente até poderia ter dado sequência e dado continuidade, porém como a gente tinha a Rivage, e aí, poxa, no final se dividiu em 2 casas, né? A gente se dividia em 2 casas. E aí, poxa, a gente tinha as duas e tal. A Delay começou a ter algumas dificuldades, como toda casa noturna tem, né? Tem os seus períodos, tem os seus ciclos. E ele falou, ou a gente mete o pé e vai pra frente, ou não. E na época a Rivage, o Raulino já tava querendo, não querendo desistir, né? Ou querendo sair, porque essa é uma palavra muito difícil, né? Porque Querendo ninguém sai, né? suceder. Já Querendo, tava pensando em sucessão, Ah. né? E dar aquela acalmada na vida, né? Porque, poxa, trabalhou a vida inteira. Caraca, E aí a gente pensou, poxa, estamos aqui num lugar que não é nosso e temos um negócio que está lá que depende de continuidade.
Então, realmente, a gente daí encerrou os trabalhos na Delay, a gente, né, fechou e foi ficar na Rivage. E aí, nesse período, ele ainda administrava junto lá, ainda estava junto, era o diretor da empresa ainda. E aí, depois, sim, num período que ele falou, agora eu vou passar a baqueta para vocês. Bastão. Vou passar o bastão. Aí, nesse período, nessa fase, ele passou para mim, para Débora, para o Jaumei, na época, que era o meu cunhado, né? E para Josi, que era a irmã. Então, eu falo, Isso foi vocês que ano? quatro... Esse ano tu lembras? Esse ano foi 2012. Thiago, a Thiago, memória do a memória. Rodrigo A gente tá tem aqui do uma lado, ó. inteligência artificial aqui, Inteligência artificial. aberta, e ele tá perguntando pra inteligência artificial. E nessa época ainda... 10 anos já, então, 11 anos já. exatamente. Vai fazer 10, né? 11 anos, vamos para 11 anos. Como é que foi essa etapa? Porque foi uma etapa que sai de uma pessoa, né, que construiu para 4 pessoas. Exato. Porque Como não foi, foi não esse foi momento? planejado, né, Rafa? Tu sabe que sucessão e ainda Nunca mais é. familiar é muito difícil, né? Não é que nunca é, mas é muito difícil ser. Muito mais difícil. É muito né? mais difícil. E, claro, o Raulino foi passando essa responsabilidade pra Foi gente. delegando mais. Como não foi, tipo, vamos definir quem vai ser isso, quem vai ser aquilo, quem vai ser a direção do negócio. Falou, vou deixar para vocês 4 que estão aqui, que estão trabalhando, E vocês né, vão dando sequência no negócio. Deixa eu explicar isso na prática. Ele pegou uma bomba, bomba no sentido. Era um puta negócio, mas você, cara, ó, tem tudo isso aqui, Toma vocês que o filho é teu. pegou quando um o amigo filho, pega o filho e aí pegou um fica filho, brincando. jogou o filho assim, Toma disse, que o ó, filho é teu. divide Bora, em 4 deu aí. problema. Não, mas ele passou pra gente, né? Falou, ó, agora tá aqui, trouxe a empresa até aqui, agora é a vez de vocês, vamos dar sequência nisso aí, né? E aí a minha cunhada e o meu ex-cunhado ficaram lá por um ano, junto conosco, né? Administrando, junto com a gente. E depois saíram da administração, e aí ficou eu e a Débora. Aí eu e a Débora, a gente olhou um pro outro e falou, aí agora é com a gente. Né? Vamos dar sequência nisso aqui. E aí tu olha para trás e fala, poxa, a empresa tem 30 anos, né? 30 anos. Cara, deve... E agora? Né? Assim, Vamos a dar gente essa tem sequência. que, para quem não é da região de Blumenau, e deve ter ouvido também falar o nome da Rivage, a gente estava até discutindo isso antes aqui, a Rivage é naturalmente, claro que merece uma pesquisa um pouco mais aprofundada, mas naturalmente é uma das casas noturnas de mais sucesso no Brasil, quando tu fala de longevidade, porque uma casa noturna, quando ela tem 3, 4 anos, já se aplica sucesso. Cara, 3, 4 anos, um ciclo, as pessoas mudam, é difícil manter em pé. Porque que muda muito, né, Rafa? Muda o ritmo, né? Hoje o sertanejo tá em alta, daqui a pouco não tá tanto em alta, e aí a pessoa tem que... daqui a pouco é o pagode, enfim, então... As influências, muda, aquela né? galera que carregava todo mundo para começar a namorar, para aquelas influências, para um pouquinho, tem que vir novos. Cara, o ciclo de uma balada é algo assim difícil. Você tem que estar ligado, tem que estar sempre mudando alguma coisa, né? Um ano pro outro sempre tem que ter alguma coisa nova. E aí, assim, muita coisa mudou e agora com muito mais velocidade. A gente, por exemplo, há alguns anos atrás, fazíamos uma matinê pra garotada, porque eles não tinham o que fazer, né? Então, a garotada que tinha menos de 18 anos não tinha o que fazer. E isso já era desde a época do Raulino, ele já tinha esse evento, a gente deu continuidade. Mas depois veio o celular, depois veio 2, 3 shoppings na cidade, cinema, e hoje em dia, né, videogames e tal, a galera ficou em casa e ninguém mais saiu pra balada. Sim. E a gente também tem que entender que, por exemplo, no passado tinham famílias de 3, 4 pessoas. Exato. Hoje nós temos famílias de um filho, né? Só. Ou um pet, né? É isso aí. Então, assim, diminuiu muito, né, a quantidade de pessoas. Rodrigo, Então, mas tudo muda, né? É um ciclo. Voltando à época que tu assumiste ali, né? Tu ias, Eu né, e a tua Débora. esposa e tal. Sim. Já tinha essa ideia de mudança de perfil ou isso vocês que implementaram, vocês que tiveram essa Então, ideia? Pancho, Como é que- legal puxar esse assunto. O que aconteceu? Eu e a Débora, a gente administrou, né, junto com a Josi e com o Jaumei na época, os 4 juntos, e aí encerrou o ano, eles saíram. Aí no outro ano, eu e a Débora, a gente falou, vamos seguir isso aqui que já tá funcionando e vamos embora, vamos Com fazer. balada à noite? Com balada ponto final. normal, sexta e sábado, balada normal. E eu e a Débora, e antes disso a gente já falava muito sobre isso, né? A casa é muito grande, ela precisa ter mais funções e entregar um pouco mais e Legal. tal, né? O nosso foco já era esse. E aí o que aconteceu? A gente passou esse um ano, no final desse um ano as coisas estavam mais difíceis, a balada já não estava virando tanto quanto, né, virava no passado, e a gente com aquilo ali na mão e tal, falou, cara, e agora? Aí a gente pensou, bom, a gente tem que mudar o modelo de negócio, de uma forma, não tem mais como esperar. Sim. E aí eu e a Débora, a gente sentou junto com o Raulino, na época, que, né, sempre, até hoje ainda tá lá, ainda trabalha com a gente, né, ainda tá lá, é um pouco mais... Tá no conselho. Exatamente, né, dá muitos conselhos realmente pra gente, e sentamos juntos e, cara, e aí?
vamos mudar, vamos fazer um planejamento aqui, vamos fazer... É isso que vocês querem? É isso que a gente quer. Eu falei, então tá bom, vamos lá e eu vou apoiar vocês, eu acho que... Porque aquilo ali, cada tijolo que tá ali, ele tem um amor por aquilo. Sim, né? imagina, Então assim, vamos derrubar uma parede. Pô, tem necessidade mesmo de derrubar essa parede aí? Porque é muito amor por aquilo, né? Muita paixão, né? pelo Quantos negócio. metros quadrados tem em Rivagem? Só pra Rivagem pessoa ter tem noção. 3.500 metros quadrados. É coisa. de área Pra te construída. botar gente pra 3.500 metros quadrados, é De área gente, tá? construída, né? Mais 35 mil metros quadrados de terreno, De então terreno gigante. é bem difícil administrar isso tudo, porque realmente, poxa, legal, é um legado que veio, né? Porém, fica tudo aquilo, né? São coisas que estão lá há tempos, né? Tem coisa que tem 20 anos, né? E Sim. tá lá bem cuidado até hoje. Nosso gerador tá lá faz 20 anos, por E exemplo. funciona. A casa tem um gerador lá enorme, gigante, que toca meia Fortaleza, se precisar. Mas tá lá. Mas é um gerador da época, Sim. né? Porque na época precisava. Hoje Claro. talvez não precisaria um gerador tão grande, mas o que tem lá, a gente tá cuidando e tá dando manutenção. Mas aí tu entende que é uma manutenção mais difícil do que um mais Claro. atual, né? Claro. Sim. Teve o pagode que foi montado por vocês lá fora? Não, na época que teve o pagode, era uma parceria nossa com o Celinho, até que já teve aqui. Não, o Celinho. Né? Era a Quinta VIP. E a gente locava, já nesse novo modelo de negócio. Mas o modelo de negócio já existe a construção lá fora. Já tinha o deck Tá, já também. O deck foi criado pelo Raulindo na época, pensando no pré-balada, durante o balada e o depois da balada. Entendi. Porque o que acontecia? Todo mundo começou a ir muito para as lanchonetes antes da balada Claro. e tal, e aí acabava não vindo para a balada Acabava depois. ficando, isso que eu ia Aí a gente dizer. falou, então vamos fazer um pré nosso. Né? Nós vamos fazer o esquenta da balada E aqui. até um gasto vai pra fora. Né? Exato. Querendo ou não querendo, quando fala em business, tu tem que atrair. A Quanto gente mais atraía essa o galera. ticket maior. Aí o que aconteceu? A gente fez isso, funcionou durante um período, né? Então aí ele era o pré-balada, o durante balada, o pós-balada, porque daí a galera saía Sim. da balada e já vinha lá para ficar ali no deck, fazer um lanche e tudo mais. E aí teve um determinado momento em que a gente já estava pensando nesse modelo de negócio, e aí surgiu um amigo meu que perguntou, Rodrigo, pô, precisava de um espaço para fazer um evento no sábado e tal, para minha empresa, pô, um negócio menor assim. Falei, cara, vamos alugar o deck. Aí a gente conversou, falou, olha, tá bom, vamos alugar o deck. Então hoje a gente não abre para o público e abre só para esse evento. E aí foi já funcionando nesse modelo de negócio que a gente tem hoje. Hoje são quantos espaços? A gente tem 6 espaços hoje dentro do Aquele grupo. espaço gigantesco que antes era uma balada, se Ele transformou em fica 6 modulado em 6 espaços se a gente precisar. Eu posso fazer esses 6 espaços simultâneos, espaços. né? Mas também posso fazer ele Um evento só um evento grande só, com né? 6 espaços. Então, o que aconteceu nessa transição, nessa mudança, a gente falou, então vamos fazer um negócio diferente. Então, a gente criou esses espaços novos lá dentro da Rivagem, a gente fez uma mudança né, no espaço, fez uma reforma, né, e foi trabalhando, foi galgando isso com o público. E o problema disso é que é uma mudança que ela acontece hoje, mas o evento vai acontecer só lá na frente, né? Ele é planejado. Verdade. Então, beleza, a gente mudou o negócio para casamento, mas e agora? Quando é que é o primeiro casamento? Daqui a 6 meses, um ano? É isso aí. Então, Verdade, essa roda ela demorou um pouquinho para começar a girar, né? Pô, foi uma aposta. Foi uma aposta. Que, né, primeiro dá uma barrigada pra baixo Exato. e depois que sobe. Exato, porque quando a gente planejou isso, beleza, ok, agora vamos começar a vender para o mercado. Olha, a gente faz casamento, a gente faz formatura, a gente faz palestra, a gente faz congresso e tal. E aí, poxa, o mercado vai comprar isso, mas beleza, que legal, nós estamos em março, olha, eu quero uma festa aqui em dezembro, então. Então, ok, vai funcionar, mas daqui a 6 meses, né? Então, para essa roda girar, demorou um pouco, demorou um Tem pouquinho. vários atrativos ali, né? Porque além da estrutura toda, tem um estacionamento gigantesco, tem um acesso fácil e Certo. rápido, né? A Via Expressa está ali do lado, assim, quem vem de fora, por exemplo, um evento consegue chegar facilmente ali. A estrutura, cara, meu sogro fez muita coisa ali fantástica, que hoje em dia seria até difícil de fazer. Mas, pô, o estacionamento é asfaltado, o gerador é de qualidade, o terreno é enorme. Como você falou, né, a gente tem um estacionamento gigantesco, amplo, que hoje é um calo, né? De muita gente, com de certeza. muitos lugares não tem estacionamento, é muito difícil. A gente tem um estacionamento amplo, gigante, que atende todos os eventos, né? Então, quando acontece 3, 4 eventos simultâneos lá, todos eles têm condição de estacionar o seu carro lá. Então, essa estrutura ela já veio montada, né? São Então, quantas vagas hoje, João? a gente tem em torno de 600 até 700 vagas. Cara, é vaga, tá? É muita coisa. vaga. É muita vaga hoje. Vou pensar. Até porque tem muita gente que vende Uber, né? É. Sim, Pros eventos, exato, né? Então exato. mudou também um pouco esse conceito. No passado davam 1.000 pessoas e 1.050 carros. Não, Porque eu acho que tinha gente que vinha com dois. Dois. Né? Mas hoje não. Hoje a gente acaba fazendo, tem eventos que a gente faz de 2.000, 2.500 pessoas lá e dá 600 carros. Qual é, pra gente que só vai aproveitar, a maior dificuldade que uma balada dá?
né? É o antes, é o durante, é o Falando em depois. embalada, especificamente, É embalada, né? não em evento. É um planejamento bem longo, né? Não dá para fazer da noite pro dia, né? Então, o grande problema, digamos assim, né? A grande dificuldade que a gente tem é entregar para o público algo que eles realmente queiram comprar. Porque, vou fazer um show. Poxa, tem um monte de gente que fala, traz o show do fulano, traz o show do ciclano e tal. Ok, aí quando você traz, as pessoas ficam tímidas na hora de comprar. Por quê? Qual o motivo, né? Às vezes o cara não quer comprar. A gente tem muito show aqui na Vila Germânica que às vezes sofre para conseguir encher, né? Então essa é a grande E sendo dificuldade. nomes nacionais até. Exato, às vezes, exato, né? Já passaram por aqui, né? O Kaiser e o Sim, Bis sim. aqui, o Celinho e tal, pessoas que estão no ramo dos eventos também, e sabem o quanto é difícil a gente fazer com que o público compre às vezes a ideia, porque a gente está ali querendo entregar o melhor possível, né? Mas para isso o público tem que comprar a ideia, né? E muitas vezes os caras falam, traz o evento, mas aí na hora de comprar tu não tem história. essa finalização, né? Então essa é a parte mais difícil mesmo. Acertar, né? Adivinhar, né? O que vai ser É que realmente. quase, assim, literalmente é quase como se cada evento fosse uma aposta. Exato. Pô, tu tá botando um monte de dinheiro nisso, trazendo isso, trazendo aquilo e, putz, tem que vender aquilo, Nós, né? como Rivage, a gente fez alguns shows lá na Rivage mesmo, né? A gente fez alguns shows na Vila Germânica também, a gente já teve a oportunidade de produzir alguns shows aqui, Jorge Mateus, Gustavo Lima, né? E aí na hora do fechamento, quando a gente senta com o contador, ele fala, cara, vocês são loucos, cara? Pegar esse faturamento inteiro aqui para sobrar isso aqui e tal. Né, que o que acontece, às vezes não é esse o custo todo, né? Ele vai gerando, né, ao longo do evento, e no final do evento ele tem uma planilha que finaliza com um custo gigante para sobrar algo que tu olha, pô, se pegasse esse dinheiro aqui e aplicasse, daria isso aqui e tal. Não ia estar essa dor de cabeça toda. Tem o trabalho, né? Mas isso ali você tá gerando um negócio, né? E como o evento é sazonal, ou seja, sazonal, não tem sempre, né? Vamos dizer assim, agora vocês estão com eventos quase todo dia lá, beleza, vocês têm que ter uma equipe. Quantas pessoas trabalham lá diretamente? Então, a nossa equipe é uma equipe bem enxuta pelo que a gente entrega, né? Aham. A gente tem uma equipe bem dedicada realmente, sim. E hoje, como os eventos estão cada vez mais terceirizados, né? Porque um casamento, por exemplo, vem praticamente tudo de fora, né? Certo. Então, hoje a alimentação é externa, a decoração é externa, não somos nós que entregamos, a gente entrega o espaço, né? E quando vocês promovem o evento, por exemplo, uma balada, né? A gente contrata conforme o evento. Entendi. Né? Porque são pessoas terceirizadas. Hoje, funcionários nossos, a gente tem em torno de 10 a 12 funcionários registrados nossos. Mesmo. Bacana. E o restante vem. A gente tem De outros acordo com a funcionários demanda. registrados que são diaristas, né? Esses a gente contrata conforme os dias específicos que a gente trabalha, né? Entendi. Por exemplo, eu tenho uma festa na sexta-feira, eu preciso, então eu vou lá e chamo eles para Garçom, trabalhar. Exato. gente da limpeza e tudo mais. Mas agora com essa gama de eventos que a gente tem, né, no dia a dia, o Rafa até é sócio lá, já tá direto lá no nosso palco, em várias palestras, o Pancho também, em vários eventos. E dificilmente eu veria vocês lá hoje nas baladas, mas vejo vocês lá em alguns outros eventos que a gente está proporcionando. Os eventos lá realmente são sensacionais. Assim. É o que a gente falava nos bastidores, né? A gente tem a balada, o cara que conheceu a esposa na balada, agora já tem um filho, está fazendo aniversário de 1 ano, né? Ou o cara que estava na balada, mas agora tem uma empresa que está querendo divulgar o negócio dele, está fazendo um workshop, uma palestra, enfim. A gente está lá para atender toda essa demanda de público hoje. Além desse evento da CDL que a gente foi, que foi sensacional, né? Foi um negócio impressionante, assim, a organização da CDL, e aí aliada à estrutura né, da RVG, da Rivage, enfim. Cara, é impressionante, eu fiquei impressionado, assim. Já tinha ido antes num TEDx, por exemplo, também, que o TEDx também foi lá. Boa parte do complexo, né? Não só o espaço central ali, mas outros espaços também, né? Então são realmente exemplos de eventos que, caramba, impressiona, e principalmente pela possibilidade que a Rivage dá. Né? Que a gente tenta entregar para o cliente, a gente está ali para proporcionar isso, né? Lazer, diversão e entretenimento. Esse é a nossa essência, né? Sim. E agora nos eventos corporativos também, toda a dedicação da nossa equipe, né? Eu vi aqui no início aí a equipe do Rafa aqui, todo mundo dedicado, né? Trabalhando, deixando tudo, as 400 e poucas pessoas aqui atrás dos bastidores, mas todo mundo muito dedicado com, né, cada detalhe, né? A Débora tá lá também sempre cuidando muito disso, né? A Débora cuida mais disso do que eu. A Débora fica mais lá, mais dentro do evento? A Débora fica em tudo, assim, né? A Débora Como é que vocês separam as funções? A Débora cuida de muita coisa lá, né? Ela tem a parte de financeiro, né? A parte financeira é toda dela, assim. Hoje eu não sei a senha do banco, mas a gente conversa juntos lá para fazer tomar as decisões.
mas ela tá lá e faz essa parte toda. É uma parte que ela gosta muito, que ela ama muito, é fazer alguns atendimentos de logística e tudo mais. Aham. E eu tô na área comercial, né? Então Entendi. eu venho aqui, venho dar entrevista, vou, né? E a gente divide bem Tu és isso, a né? cara Essa parte. da RVG. O RP. Não é que eu sou a cara, mas é que acaba. Tem Sim, que ter mas alguém, é, né? Porque exato. senão a empresa tem Um que ter porta-voz, né? tem que ter um Porta-voz porta-voz. mínimo, Tô lá para. Um RP. Aí a gente tem o Thiago também, que é o nosso cérebro, né? A Sim. nossa inteligência artificial, que tem as datas, ele sabe as datas, ele sabe o dia, se choveu, se não choveu no dia, né? É, o Thiago trabalha com a divulgação toda também, né? Meu Deus, o Thiago Exato, é um tá sempre monstro. nos bastidores ajudando a gente lá. Legal. Então, eu e a Débora, a gente se divide nessas duas funções. Hoje, qual é o melhor negócio? A balada, né? Ou a locação? Então, Rafa, não tem como te dizer qual é o melhor negócio, porque são coisas distintas, né? Mas eu posso te dizer com tranquilidade que o corporativo, ele me dá um pouco mais de tranquilidade, porque Dá menos trabalho. eu tô mais planejado. É porque ele tá alugando o espaço e Exato. quem vai alugar é que vai se virar. Se tu vamos dizer perguntar assim, para com mim, toda a o que vai ter em organização. março do ano que vem, eu já sei, hoje, por Também exemplo, isso. como evento Ó, corporativo. dá até uma recorrência Porém, já. se tu me perguntar o que eu vou fazer de balada, não sei, porque eu não sei se eu vou contratar um DJ um DJ de eletrônico, uma banda de pagode ou um sertanejo daqui a 6 meses. Porque eu não sei o que vai estar em alta nesse momento. Como isso né? é duro, né? Então, E, claro e cada que essa vez mais, né? Porque talvez antigamente um cara fazia um sucesso, um sertanejo fazia um sucesso, era um sucesso mais prolongado, né? Com Exato. redes sociais ultra rápidas. Sim. Cara, um sucesso tem leva às vezes 3 meses. Algumas pessoas que, claro, tu consegue saber que, pô, Gustavo Lima daqui a 6 meses ainda vai ser um cara Óbvio. top, obviamente, né? Mas tu não sabe alguns DJs que estão nesse momento se daqui a 6 meses esse cara vai estar em ascensão ou não. Se ele vai vender tanto ingresso quanto ele venderia hoje, né? Então, Rodrigo, em dezembro tu vai trazer o show do X pessoa? Não sei, acho que não. E acho que é engraçado, porque Entendeu? estavas falando dessa coisa de acompanhar a tendência, né? Do que é hype, né? Do que a pessoa tá atrás. É difícil hoje a gente ver uma casa noturna nichada, né? Em algum estilo específico, por exemplo. Hoje Algumas existem, né? Tipo, a Green Valley tem uma pegada, o Arung bom, tinha ok, a pegada deles, ok. né? Cada um tem um pouco nesse nicho, né? Sim. Mas é difícil. Mas aí mesmo também assim é porque é um difícil. público bem mais amplo Claro. também. Vamos combinar, né? Green Sim. Valley, Balneário Camboriú, atrai gente do Brasil exatamente. inteiro. E eu acho que enfim. tu também quer dizer novas, né? E novas, agora até o aqui na agora cidade. entrou com aquele nicho também, realmente. É acho. difícil. As, Bem, as assim, vamos antigas lá. se nicharam, né? Mas Sim. Tu falaste do Kaiser e do Bis, por exemplo. Ok, eles fazem rock and roll, o negócio deles é Ok, fazer rock and roll. é né? isso. Mas É o dentro do rock and roll também eles já abrem um leque maior, assim. Tem, né? Não é só Exato. coisa, não é aquela coisa específica. Tem, por exemplo, eu tava vendo esses dias, eu faço agenda cultural lá na rádio, por isso que eu sei, né? A Box Club, por exemplo, que tem ali na Rua São Paulo, um lugar pequenininho e tal, mas que tem desde rock, hip hop, punk, Alternativo. música eletrônica, assim, uma quantidade, sabe? Cada fim de semana é uma coisa diferente. E tudo bem, e é assim que eles se viram, na realidade. É porque também, o público está cada vez menor, digamos assim. Exato. As possibilidades são É isso aí, maiores, é isso né? aí. Hoje em dia são possibilidades Antigamente todo muito mundo ia pra maiores. Rivagem. E- Ou todo mundo ia pro Camorra. Acabou. Exato, é que assim, antes era muito difícil, a gente vai para uma outra pegada. Era pra gente encontrar alguém, ou pra gente ver alguém, falar com alguém, nós tínhamos que Conhecer tá, alguém novo, né? Tinha que estar na balada. Agora você tem o WhatsApp, você tem o Tinder, você tem várias outras possibilidades de conhecer verdade, pessoas, É verdade. né? De se relacionar com pessoas. E aí, claro, que as baladas foram diminuindo e foram ficando cada vez mais difíceis de atrair um público específico, Sim. né? Como eu falei, tinham famílias de 4, 5 pessoas, hoje são famílias de 2, Um uma, filho. né? Então isso também, Conhecia. essa geração muda, né? Mas a gente está lá com várias possibilidades, a gente agora está com esses novos espaços para fazer outros eventos, a gente também está locando para algumas pessoas que queiram fazer, né, sua balada, eu quero fazer o meu estilo de Sim, música exato. e tal, eu acho que eu tenho a possibilidade, eu não quero ter uma casa noturna, mas eu quero fazer 1 ou 2 baladas a cada 2, 3 meses, então tá lá o espaço também para fazer esse tipo de parceria e locação. Se Legal. alguém hoje viesse falar contigo, Rodrigo, vou aproveitar o espaço para quem tá pensando em montar uma balada, tá? Aham. Não uma casa de eventos, uma balada. O que tu falaria pra esse... Vem fazer com a gente. Não monta, não, Ó, tá tudo Thiago deu um montado. sorriso Tá agora. tudo montado aqui, ó. Tá tudo pode pronto. vir. Chama É o que nem Thiago teu no estúdio aqui, WhatsApp e vem fazer com a gente, né? Qual é a dica que tu farias pra quem quer fazer um podcast? Vem Vem fazer com a gente. Exato, exato. Não, porque é justamente isso, porque o que acontece, quem está começando é muita dificuldade, E é né? sensacional. E às vezes assim, poxa, a gente está lá, a gente tem o know-how, a gente tem a estrutura, e o cara tem a ideia e talvez tenha o público.
Então, casa as coisas todas juntas e E vamos outra seguir. coisa, né? Quando, mais uma vez, se tem uma dificuldade, é tu tentar ensinar onde é que é essa casa. Outra coisa é falar, ó, sobe o Morro da Rivagem. Todo mundo Exatamente. sabe onde é que é a É, Rivagem. Então, exato. A gente tem tu tem feito todo o alguns know-how. eventos assim, né? Alguns eventos, inclusive, de baladas, né? Uhum. Abertas ao público, não são nossas, né? Uhum. São baladas que a gente tem feito em parceria com algumas pessoas. Algumas a gente faz em sociedade com a pessoa, e algumas a gente, ó, cara, a casa tá aqui, tá à disposição, a gente Custa te tanto. ajuda e Uhum. segue, faz o teu projeto e acredita nele, né? E faz ele funcionar. Isso é uma questão que, se perguntasse para mim, você vai fazer alguma coisa? Se você acredita nele, vai com fé, porque é difícil, não é fácil, Sim. né? Às vezes a primeira festa não funciona, às vezes a segunda não funciona, vai funcionar lá Tem na que insistir, terceira ou quarta tem que festa, ter, né? e Então, tem que ter cacife para insistir também, difícil. tem isso também, né? é difícil, não é fácil, né? É. Rodrigão, preciso finalizar com 4 perguntas para ti, são bem pessoais. Então, a primeira é: qual foi a maior dificuldade? Ou uma péssima escolha? Na maior dificuldade da minha vida pessoal foi a perda do meu pai, né? Uhum. Mas tudo bem. Mas na vida empresarial, a maior dificuldade que eu já enfrentei foi a pandemia. Porque era algo muito difícil, muito novo Direto e que a evento, gente né? não tinha para onde correr. A gente não sabia o que estava acontecendo, né, mundialmente. E no nosso setor isso é muito difícil, né? Foi muito difícil. Nós somos um dos mais prejudicados. Ficamos aí Exato. 6 meses praticamente sem fazer absolutamente nada. Primeiro fechar e o É, último o abrir, último né? abrir. Exato, e aí depois mais ainda um ano até a coisa As se arrastar, adaptações, né? né? Foi bem difícil e não deu para se reinventar, né? Ah, vamos se reinventar, fazer live e tal. Não supria a demanda do nosso Até negócio. fizeram, né? Live. A gente fizeram. fez algumas lives, Pancho, na época beneficente. Uhum. A gente estava sem fazer nada, a gente falou, cara, vamos fazer alguma coisa pelo menos pra gente sair de casa. Uhum. Aí a gente fez lives na Rivagem lá uma vez por semana, com cada estilo musical que nós tínhamos, e para agradar todo mundo e tal. E aí a gente pedia doações de cestas básicas para a gente poder doar para quem estava Entendi. precisando na época. Então a gente fez isso durante a pandemia. Uhum. E depois de uns 6 meses, 7 meses ali, a gente começou devagarinho a abrir o deck em formato de bistrô, Entendi. né? Gastrobar. Que dava Que era o pra que fazer. podia fazer, né? Uhum. Com 4 pessoas nas Alimentação. mesas e tudo mais e tal. Então realmente a gente se reinventou aí nesse período. E aí depois deu uma sequência. E aí depois foi voltando a balada aos pouquinhos e a gente fez. Mas realmente esse foi o período mais difícil pra gente mesmo. Porque todo mundo fala, ó, você que é empresário, você tem que ter ali 2, 3, 4 meses de reserva, né, de precauções Fácil e tal. É fácil falar, mas tu nunca imagina que Não. isso, meu pai sempre me falava, cara, você tem que ter pelo menos uns 3, 4 meses de reserva e tal, na tua vida, né, pessoal e tal. Uhum. E, cara, eu nunca imaginei que a gente precisaria usar isso, né? Então essa foi a parte mais difícil. Mas tem essa coisa de ter represado assim os eventos, ou seja, depois que a coisa melhorou e tá tudo certo. Pancho, eu vou te Veio falar que com sim, mais veio. Eu acho que veio intensidade? porque as pessoas valorizaram um pouco mais a vida, né, depois da pandemia. Então, eu não vou comemorar meu aniversário, tá tudo certo. Não, depois da pandemia falou, cara, vou casar, Todo mundo quer vou fazer meu comemorar. aniversário, vou para uma festa, vou para um Entendi. evento, porque todo mundo sentiu muito a pandemia, né? Não, né? Isso foi num geral, no mundo inteiro, né? Então as pessoas deram mais valor para a vida. Entendi. Deu essa impressão, assim, que depois da pandemia todo mundo veio realmente com. Agora já voltou ao normal, mais assim, tá vontade. todo mais normalizado, né? Uhum. Mas assim, no primeiro ano pós-pandemia, O efeito que rebote. começou, foi um efeito rebote bem fantástico, assim, Bacana. porque as pessoas deram muito mais valor. Legal. Durante a tua vida toda, né, tu teve pessoas que talvez tu admirou, ou que, né, tu conheceu, ou de alguma forma te mentoraram. Pode citar algumas delas? Posso. Meu pai foi um dos grandes mentores para mim, né? Ele trabalhava com o quê? Meu pai trabalhava na Transformadores Mega Uhum. e foi, Lá com os Bogo? exato, com os Bogos a vida toda lá. E depois saiu, fez algumas outras coisas, mas passou praticamente boa parte da vida dele lá. Depois que virou a bebê também, ficou lá, Uhum. permaneceu. E sempre me espelhei nele, sempre me ensinou, me educou da melhor forma possível. Eu espero que eu esteja não decepcionando muito ele lá em cima, mas sempre foi assim. E um dos mentores, né, desse momento da minha vida atual é o meu sogro, né, Claro. que com certeza o Raulino é uma pessoa que tem muita história, tem uma bagagem muito grande. É óbvio que são gerações bem diferentes, né, então são ideias bem diferentes, são pensamentos bem diferentes. Mas a gente fala muito e conversa muito e ele dá muitas dicas e muitas orientações bem legais pra gente. Bacana. Não só pra mim, pra Débora também. Claro. Se fosse empreender em algo completamente diferente de tudo que tu já fez, o que tu faria? Rafa, é uma pergunta bem difícil, mas eu hoje, se fosse fazer algo diferente, se um dia fosse sair da Rivagem, que é uma demanda muito grande pra gente, né? Mas se fosse sair, eu faria um restaurante pequeno, bem pequeno, assim, Um porque
para atender, porque a Débora, a minha esposa, é muito da área da gastronomia, né? Ele gosta Ela de se ama. incomodar. Aham, Não, ele aham, gosta, ela ama de se muito incomodar, isso. ele gosta de se incomodar. E assim, e não é se incomodar, Rafa, é que eu vou te falar, na Rivage hoje, a gente atende o público com maior atenção e carinho, porque mudou, né? Uhum. Então é um tete-a-tete no casal, né, que tá lá casando, a gente dá toda uma atenção, é um sonho, né, para uma debutante que tá lá fazendo 15 anos, pô, a gente tem todo um amor e carinho para entregar para a pessoa sair de lá, porque é realmente algo para a vida dela, né? E a gastronomia tem isso, sabe? Assim, Faz você sentido. entregar um bom prato, a pessoa sair dali feliz, satisfeita, contente. Gosta de ver a satisfação da pessoa É fantástico, passando por sabe? onde- É um evento, né? Exato. Para E se aquele não fosse casal, um- para aquela se não família, fosse é um um evento. restaurante, eu acho que eu também pensaria num hotel boutique, bem pequeno, Uhum. né? Ou Proporções quem sabe pequenas as duas também. coisas juntas. Também, quem sabe, de Boa, repente, Um boa. hotel boutique com Pra E o restaurante. atender também hotel da precisa mesma de um forma. restaurante, então. sabe? Para entregar, atender da mesma forma, né? Entregar com carinho, com excelência, poder dar uma atenção Poder, específica. exato. Poder dar Porque eu acho que o atenção. grande acaba perdendo um Com pouco, certeza. a massa vira Ah, um pouco Com complexa. certeza. Mas assim, poder atender com mais foco, mais carinho é bem Legal. interessante. E para finalizar e te deixar em paz, se Prazer tu tá aqui, tivesse, se tivesse a possibilidade de se encontrar, né, aos 19 anos, o que tu falaria pra esse Rodrigo lá de 19? Nossa, é muito Tu difícil. estavas na faculdade de Direito? Estavas, provavelmente, né? Nessa época tava fazendo direito. E Não trabalhando tava na... fazendo tão direito, tanto é que não E completei. trabalhando com segurança já, não? Na época, não, na época 19? na lavação. Ah, Administrando na a lavação, verdade. Eu diria, cara, segue teus objetivos, foca, faz o que você está fazendo, que vai dar certo, né? Mas eu diria para mim mesmo que não desista, né? E siga os teus instintos. Porque muitas vezes o instinto da gente fala uma coisa e a gente, pô, não, será? A gente duvida Será? dele, A né? gente duvida e tal. É. E aí a gente vai fazendo e fala, puta, eu devia ter seguido meu instinto Antes. mais cedo, Uhum. né? Então eu diria isso para mim, siga seus instintos, você está no caminho certo, e dá sequência que vai dar tudo certo. Lá na frente vai ter um bom resultado. Bacana. Mas siga seus instintos. Rodrigo, obrigado. Tenho certeza Obrigado que você mesmo. está aqui ainda. Certamente que você deve estar adorado demais tudo aquilo que o Rodrigo compartilhou. E não esquece de comentar um pouquinho daquilo que você achou. E se você é um rivageiro como eu, fui um rivageiro que chegava 10:01 para poder ver a luz baixar. Então comenta aqui. E se você conheceu também a tua esposa, não esquece de falar aqui também pra E a gente. gente pode fazer até um podcast isso aí, né? Só sobre isso. Fazer quem já conheceu a esposa lá, quem Meu se Deus. conheceu lá, tem As muita histórias história, do né? Blumenauense com Quem a conheceu a Rivage. esposa lá casou realmente, né? E tal, enfim. Acho que todo mundo teve uma relação com a Que Rivage. a gente isso, tá alguém lá. que Teve uma não relação teve, diferente com a de- Rivage. Muito obrigado pela oportunidade. Tem muita coisa para falar. Acho que a gente vai ter que trazer teu sogro aqui ainda para contar essa história direitinho. Ele poderia contar a história né, Então. lá de trás da origem, mas hoje estamos lá, casamento, formatura, congresso, palestra, propaganda agora no Boa, final boa, aí. boa. Por favor. Quiser nos procurar, estamos à disposição para fazer. Eu sempre brinco que a gente faz lá qualquer tipo de evento, até velório de sogra se precisar. Não sendo nada ilícito, conta com a gente. Não esqueça de Maravilha, compartilhar e também de seguir nas redes sociais, que é o Pancho com BR, @Real Rafa Silva, @podcast ATDQN, @Rivage Arroba Rivage BNU e arroba Rodrigo- Grupo RVG. e Rodrigo e Rivage. Rodrigo Rivage. Rodrigo Rivage. Sobrenome, né? Virou sobrenome. Vira esqueci de sobrenome. dizer. Sobrenome vira. Sempre vira sobrenome. Obrigado demais pela sua audiência. É por vocês que a gente também faz isso. Tamo junto. Obrigado.